Então, as questões do coração têm a ver com grandes perdas territoriais, ou no trabalho, ou na família. Então, o que que acontece? A pessoa passa por longos meses, vamos dizer aí, 9 meses tentando achar a solução para um problema. Aí ela acha, resolve uma situação de alguma maneira, ou resolve porque resolve mesmo aquele problema, ou ela resolve porque ela fala assim, igual ao seu esposo: "Quer saber? Eu não vou mais querer ficar fazendo por pessoas que não têm interesse na reconciliação ou em melhorar a relação. Então eu vou deixar eles vivendo para lá", ou seja, ele resolveu o conflito. Então 2 ou 6 semanas após uma pessoa resolver um problema que vem de longas datas, pode ocorrer o infarto aí, né, do miocárdio. E, eh, outra coisa, né, que pode acontecer aí, é o excesso social, ou seja, a síndrome do ajudante, tá? Que é pelo jeito aí, você falou que o seu esposo tem um coração muito bonzinho, então qual é o sentido aí, né? O que que essas pessoas têm, o sentido desse conflito? Fiz e não fui reconhecido. Ou seja, não me pediram, mas eu fiz e eu não fui reconhecido. Aí vem a decepção, né? Vem a frustração, fui enganado, tá? Ou seja, não posso ver os outros sofrerem, por isso eu faço por essas pessoas ou por aquela pessoa. Só que não adianta porque não muda uma situação, né? Aí o que que o coração faz? Um espessamento e um fortalecimento da musculatura cardíaca para quê? Para enfrentar melhor os desafios futuros. Então essa sobrecarga foi eu que fiz, ninguém me pediu, mas eu fiz pelo outro, tá? Mas geralmente o outro não me pedia. Então, para eu enfrentar os outros desafios melhor, acontece o espessamento, o fortalecimento da musculatura cardíaca para eu enfrentar melhor a situação. Então, o uso excessivo da musculatura cardíaca, porque eu fiz demais, fiz de tudo por essa pessoa ou por aquelas pessoas e não adiantou, né, já sabendo que eu sou bonzinho e eu não consigo mudar a minha realidade, então eu preciso ter mais musculatura cardíaca para enfrentar tudo isso, tá? Então, no infarto, que a gente observa também? O coração partido, ou seja, o ataque à sua integridade, ao seu território, foi uma grande ataque ao seu território, que é a casa, família, o trabalho, né? Então, o ataque cardíaco é a perda de um território, ou seja, aquela pessoa, aquelas pessoas, né, que sempre eu me doei, me atacaram meu coração, me atacou, né, foi como uma facada do meu coração. Então, o sentido está muito ligado a isso, sim, a toda essa situação. E assim, o que que acontece? Então, ele veio de longas datas tentando resolver uma situação, quando ele resolve, que é dizendo assim, ó, eu não vou mais ficar tentando me reconciliar com essa família. Então, ufa, agora eu relaxo. Na fase de cura, que é nessa fase de ufa, agora eu relaxo, que a gente chama de fase de cura e cicatrização, é quando vem infarto, dores, febres, inflamações, infecções, porque é a fase de cura, tá? Então, provavelmente foi dentro dessa situação aí que você está falando. Também estou trazendo bem resumido, estou trazendo com enfoque, né, no infarto e no espessamento de fortalecimento da musculatura cardíaca para você entender. E sim, as veias, elas estão relacionadas aqui, não é ao sangue que passa pelas veias? Então, o sangue, ele tem a ver com o quê? Conflitos com pessoas do mesmo sangue. Então, eu rompi com essa veia para os conflitos com pessoas do mesmo sangue que o meu, tá? Então, os sentidos biológicos que eu estou te trazendo é esse, você tenta colocar aí dentro da sua história, da história do seu esposo de vida. Então, não adianta ele tentar resolver tudo isso, porque como vem de longas datas, ele fica tentando trazer soluções, resolver por completo uma situação que é tão complexa,
ele pode ter cada vez mais dificuldades, desafios aí relacionados ao coração mesmo, porque é o órgão que está ligado a esse território, ao território dele, né? Que foi de decepção, de frustração, de se sentir enganado, de fazer, 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 a síndrome do ajudante, fazer, 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 mesmo que ninguém está me pedindo. Então, tentar mudar essa percepção, porque quando a gente muda o ambiente, quando a gente muda o ambiente mental, o ambiente que nós estamos inseridos, que é a nossa casa, tudo muda, né? Então, mudar a percepção, não, por mais que eles são assim, por mais que eles não querem convivência, beleza, eu não, eu fiz minha parte, eu sempre estou fazendo a minha parte. Ter uma consciência, a própria consciência dele de quem ele é, né? Em Deus, nas crenças dele, então de quem